Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos continuar um pouco mais sobre o nosso Tehillim número 27, Tehillim Hafzain, que nós falamos esse Tehillim rezando para Hashem diariamente, pelo menos 2 vezes por dia, desde o começo de Chodesh Elul, do 6º mês do mês que antecede o grande julgamento, até depois de Yom Kippur. Nós falamos esse Mizmor. Por quê? Porque esse Mizmor, que nem eu falei para vocês, a gente estudou na nossa última aula sobre ele, que esse Mizmor, na verdade, ele explica qual é a maneira correta de a pessoa se aproximar de Hashem, qual é a maneira correta da pessoa ter sucesso no seu julgamento. Isso é através da emuná. Isso é através da força que ele tem e ele confia em Hashem. E que nem eu falei para vocês, aquela pessoa que ele vive sem se trabalhar, ele com certeza não tem emuná. Não existe ter emuná se você não trabalha a sua emuná. O Pasuk fala pra gente, o versículo fala pra gente, Re'e emuná. Você precisa pastorear a sua emuná. Re'e emuná, pastoreie a sua emuná. Por que pastorear? O que quer dizer pastorear a sua emuná? Então tem 2 tipos de pastores, se vocês não sabem. Existem 2 tipos de pastores. Existe aquele pastor que ele leva as ovelhas, o gado, para pastorear, para eles comerem do campo. E ele fica sentado fazendo as coisas dele, sim. Hoje em dia, ele ficaria no celular se tivesse sinal no meio do campo, e ele deixa os animais vão, ele não sabe se eles estão comendo, ele não sabe para onde eles estão indo, se eles estão comendo do campo dos outros, se está vindo um lobo e está matando os animais, acabando comendo esses animais, ele não sabe para onde eles estão indo, ele não está pastoreando os animais, ele levou os animais para pastorearem e ele ficou sentado, ele não supervisiona. Existe outro pastor que é um Ro'e Ne'eman, um pastor confiável, que nem a gente fala que Hashem é um pastor confiável, que nem a gente fala que David Amelech, que Moshe Rabbeinu, que Yaakov Avinu, que Yitzhak Avinu, que Avraham Avinu, todos esses 5 eles eram, na verdade, Ro'e Ne'eman, ou seja, eles eram pastores confiáveis. Por que confiável? Porque se eu sou dono das minhas ovelhas, eu quero agora entregar minhas ovelhas para um pastor que ele seja confiável, que eu sei que ele vai se esforçar pelas minhas ovelhas, eu sei que ele vai supervisionar as minhas ovelhas. Isso significa um pastor que você pode entregar os seus animais na mão dele sem problema nenhum, porque ele vai supervisionar e ele está constantemente pastoreando. Ele não só levou os animais para lá e deixou as coisas acontecerem, senão ele trabalha constantemente. Assim também, a pessoa deve fazer com a sua emuná, com a sua fé. O versículo fala Re'e emuná. O que significa Re'e emuná? Pastoreie a sua emuná. Não seja esse primeiro pastor que deixa a sua emuná seguir. Ele fala, não acredito, eu acredito em Hashem. Hashem me ajuda, Hashem me ajuda. Você não pode ser uma pessoa assim, você precisa supervisionar a sua emuná, porque o mundo, desculpem, o mundo fala pra gente não ter emuná. O mundo, como se fala isso em português, o mundo influencia a gente não ter emuná. O mundo quer que nós não tenhamos emuná. Por quê? Porque emuná é um nível muito alto. Emuná é um nível acima da lógica. E as pessoas normais, ou seja, 90% do mundo, para não falar mais, vivem somente até o nível da lógica. É óbvio que existem aqueles que vivem embaixo da lógica, mas as pessoas normais, entre aspas, elas vivem na lógica. Existem pessoas que estão acima da lógica, eles já estão num outro nível, um nível mais espiritual. Eles já atravessaram a lógica. E a emuná é atravessar a lógica. Como eu posso atravessar a minha lógica? Ou seja, me elevar acima da minha lógica. Isso vem através do trabalho. Se a pessoa se deixa, então ele vai ler jornal, e no jornal está escrito, escuta, existem aqui problemas de saúde, e o Brasil está com muitos doentes, existem problemas de saúde, e agora o que vai acontecer com a bolsa, o que vai acontecer com a economia, o que será
será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Você precisa ajudar. Se você não ajudar, você não vai conseguir. Ou seja, é tudo a lógica. A pessoa diz, se eu fizer isso, eu vou ter isso. Se eu não fizer isso, eu não vou ter isso. As pessoas estão ficando doentes, então tem menos pessoas trabalhando, porque agora elas precisam ficar de quarentena, então não vai ter mais dinheiro, e agora o que a gente vai fazer? A pessoa começa a se preocupar, porque ela vive na lógica. E a lógica, ela é humana. A lógica, ela é humana. Hashem criou a lógica. Existe aquela pessoa que ele tem ele fala assim, o mundo não é meu. O mundo não é meu. O mundo tem um dono. Esse dono faz o que ele quiser com o mundo. O mundo é dele. É como se eu fosse um visitante no mundo e ele faz o que ele quiser. Então eu não me importo o que está acontecendo no mundo a ponto de me preocupar. É óbvio que eu rezo para Hashem para que ele melhore a situação. Eu rezo para Hashem para que ele ajude as pessoas que estão sofrendo. Eu rezo para Hashem para que ele cure os doentes, para que ele dê dinheiro para as pessoas que são pobres, para que ele ajude as pessoas que não o reconheceram a reconhecer a sua grandeza. Mas eu não me preocupo, porque o mundo não é meu, o mundo tem um dono e você não é o dono do mundo. E não importa quanta notícia você vê, e não importa quantas horas você já jogou no lixo da sua vida para ver jornal nacional, você não mudou o mundo. E eu vou te falar, você pode ver 2 vezes por dia Jornal Nacional, 3 vezes por dia, você pode gravar e rever, você não vai ajudar o mundo. Você simplesmente está pegando o seu tempo, que é a coisa mais valiosa que você tem na sua vida, e você está rasgando ele, fazendo uma bolinha e jogando ele no lixo. É isso que você está fazendo com o seu tempo. Para de ver esse tipo de notícia. Por quê? Porque isso somente te esfria a sua emuná, esfria a sua fé. Porque a ideia do mundo é lógica. Se preocupe, faça isso, olha o que vai acontecer, especulação. Vai acontecer isso, não vai acontecer isso, tome cuidado. Olha, a gente precisa se preocupar, a gente precisa fazer alguma coisa. Se você ficar parado, as coisas vão dar errado. Isso é lógica humana. E a gente precisa pastorear a nossa emuná. Pastorear significa supervisionar a emuná. Você precisa pensar diariamente, antes de começar seu dia, antes de você sair de casa, você senta na cadeira, 3 minutos, não mais que isso, 3 minutos, fecha o olho e fala, eu acredito com todas as minhas forças que o mundo não é meu. E que Hashem é o único que pode fazer as coisas. E que Hashem é que dá meu sustento. E que Hashem é que dá minha saúde. E nada do que eu fizer vai influenciar para eu ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Para eu ter mais saúde ou menos saúde. Tudo depende de Hashem. Quando a pessoa repete isso outro dia, e outro dia, e outro dia, ela consegue pouco a pouco se elevar acima da lógica. Quando a pessoa se eleva acima da lógica, ela se aproxima de Hashem. Quem acha que tudo depende dele, ele está muito longe de Hashem, muito longe de Hashem. Anos-luz ele está de Hashem. Quanto mais você anula a sua lógica, quanto mais você anula a sua mente, mais perto você está de Hashem. E por isso a pessoa precisa pastorear a sua emuná. E é por isso que David HaMelech fala, escuta, estamos no Teilim número 27. David HaMelech fala o seguinte, eu estou parado, que nem eu falei para vocês, no campo de batalha. Eu olho para trás, não tem ninguém. Todo o meu batalhão fugiu de medo, todo mundo fugiu. Eu olho para frente, tem milhões de pessoas querendo comer a minha carne, que nem diz David HaMelech. E eu não temo, eu não tenho medo. Não é que eu tenho um pouquinho, talvez eu tenha aquela dúvida, não. Do mesmo jeito que você está sentindo agora, sentado na sua casa, assistindo essa aula, você está tranquilo, assim também David HaMelech está. E talvez até mesmo mais do que nós estamos nos sentindo agora, David HaMelech está tranquilo, vendo milhões de pessoas virem atacá-lo. E aí você fala, então tá, ele é bobo, é uma bobagem isso, você é bobo. Existe aqui a natureza, existe a lógica, existe a sequência normal dos fatos. Isso é muito bom, isso é muito legal. Então você guarda isso, coloca no seu bolso e deixa isso para você. Porque isso é quem ainda não se elevou a mais do que a lógica. É quem ainda está dentro da lógica. David HaMelech passou desse nível. E ele chegou num nível que ele podia falar, eu não tenho medo. Eu vejo aqui milhões de pessoas querendo comer a minha carne, eu não tenho medo. Porque eu sei que o mundo é de Hashem e tudo é de Hashem. Eu vou contar uma história, pelo menos para vocês saberem. 2 histórias acho que eu vou contar para vocês, para a gente ter um pouquinho de emuná. Entender
qual é o nível de salvação que Hashem pode fazer? Primeiro, é uma pessoa que eu conheci. A pessoa, ela trabalhava em um lugar, numa agência de viagens. Não, desculpa, num banco. Ela trabalhava num banco. E um belo dia, que não foi tão belo assim, entraram 2 ladrões no banco. Entraram 2 ladrões, cada um com uma arma, falaram, vem, cadê a gerente? Cadê a gerente? Pegaram a gerente. Pegaram a gerente, começaram a agredi-la. Depois que agrediu ela um pouco, falaram, agora abre o cofre pra gente. E a gerente acabou ficando um pouco nervosa, acabou que ela travou o cofre de nervosismo. E o ladrão ficou muito, muito, muito nervoso. E ele falou, eu vou te matar por você ter feito isso. A gente agora só vai conseguir roubar o dinheiro que estava aqui, que eram alguns 20, 30 mil. E a gente queria o cofre. Agora você travou o cofre, a gente tem que esperar aqui 20 minutos até o cofre desbloquear. Talvez venha a polícia. Ele ficou nervoso, começou a ficar nervoso. Ele pegou a arma e colocou na testa dessa pessoa. Era uma mulher. E a mulher falou, atira, então atira. Eu quero ver, atira. A mulher também ficou nervosa nessa situação. Falou, então atira. O ladrão atirou. Quando ele apertou, o gatilho travou. Travou o gatilho. Na cabeça daquela mulher, o gatilho travou. E o ladrão ficou um pouco assustado. Ele falou, como assim travou o gatilho? O que aconteceu? E ele virou para o amigo dele e falou, me dá a sua arma. O amigo deu a arma. Ele pegou, apertou o gatilho. Novamente o gatilho travou. O gatilho travou 2 vezes na cabeça dessa pessoa. E os ladrões ficaram tão assustados que aquilo aconteceu. Eles pegaram o dinheiro e foram embora. 2 vezes a arma travou na cabeça da pessoa. Eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade lógica disso acontecer? A resposta é 0,00001. Porque quantas vezes trava? E quantas vezes 2 vezes trava? Armas diferentes, pessoas que eram de pessoas diferentes. Ou seja, é óbvio que isso daqui é algo acima da lógica. A segunda história é uma história que ficou conhecida. Essa história, na verdade, aconteceu nos Estados Unidos. Estava tendo também um roubo e acabou que o ladrão ele atirou no dono da fábrica. E o dono da fábrica, com o tiro, caiu no chão. Todo mundo falou, o dono da fábrica acabou falecendo. Faleceu. Depois que os ladrões foram embora, o dono da fábrica ele abre o olho e fala que está doendo o peito dele. E ninguém entendeu, falaram, como assim? Ele levou um tiro a queima-roupa, como é possível? Quando foram ver, existia uma pequena moeda de alguns centavos de dólar no bolso da camisa dele, na frente do coração, e a bala simplesmente bateu naquela moeda e saiu. Bateu naquela moeda e se esquivou. E aí você fala, qual é a chance lógica disso acontecer? 1 milímetro para o lado, já não ia mais ser o mesmo final feliz. A resposta é, não tem lógica. Hashem. Quando a pessoa confia em Hashem, ele consegue se elevar mais do que a lógica. Por isso David Amelech fala, você trabalhe a sua emuná ao ponto de você conseguir chegar nessa situação. E eu falo para vocês, a primeira maneira de trabalhar a emuná é se desconecta das notícias. Para de escutar notícias. Eu falo para vocês, qualquer notícia que for importante, você vai acabar chegando no ouvido de vocês. Vocês não precisam e vocês não vão ajudar o mundo escutando notícias. Segundo ponto é, feche o olho antes de sair de casa diariamente e reflita no que a gente falou. Reflete e repete para você mesmo. Eu não domino o mundo é de Hashem. Eu não posso fazer nada para mudar. Hashem dá minha comida, Hashem dá minha força, Hashem dá minha saúde e tudo depende dele. Ninguém pode me fazer mal sem a permissão de Hashem. E se alguém me fez mal é porque Hashem permitiu. E não só Hashem permitiu, Hashem falou para ele me dar me fazer algum sofrimento. Hashem quis que aquilo acontecesse e permitiu que aquilo acontecesse. E a outra maneira é a pessoa fechar o olho e se imaginar nessa situação que David Amelech fala. Feche o olho. Imagina que você está perante um batalhão inteiro de guerra. Você olha para trás e não tem ninguém porque todos os seus companheiros foram embora. E você, dentro dessa situação, fala, Hashem
o Elohim. Hashem, ele é o Deus, ele é o único Deus. Ele é o único Deus e só ele pode mudar as coisas. E só ele decide as coisas. Se ele quiser que ninguém me veja, que eu fique agora invisível e ninguém vai me ver, e as pessoas simplesmente vão acabar passando, isso vai acontecer. E se Hashem quer que as pessoas tropecem, acabem brigando umas com as outras e eu fico aqui parado, isso também vai acontecer. Tudo depende de Hashem. A pessoa tem que se trabalhar. E agora a gente continua um pouquinho mais o nosso Tehillim. Fala pra gente, David Amelech, versículo 5, a gente falou, eu pedi uma coisa para Hashem, eu pedi uma só coisa para Hashem, é isso que eu vou retornar e pedir. Ou seja, daqui David Amelech indica pra gente, você pediu alguma coisa para Hashem, você pediu saúde, você pediu parnassá, sustento, você pediu para casar, você pediu para vir para Eretz Israel, você pediu para os seus filhos conseguirem crescer como pessoas boas, você pediu por diversas coisas e você não foi atendido. Fala David Amelech, Otahavakesh, de novo você pede. Você pediu, de novo pede. Não foi atendido, de novo pede. Não foi atendido, de novo pede. E assim até você conseguir o que você quer. Porque Hashem, ele quer te dar o que você quer. Só que você precisa mostrar para ele duas coisas. Primeira coisa, que você realmente quer. E que Hashem não é um caixa eletrônico. Segunda coisa é explicar para Hashem por que isso é bom. Explica para Hashem por que isso é bom. Então fala David Amelech, eu pedi uma coisa para Hashem e é isso que eu vou pedir. Novamente eu vou pedir, mesmo que ele não me atendeu da primeira vez. E o que eu quero é Shift Bebeit Hashem Konem Echai. Eu quero sentar na casa de Hashem durante toda a minha vida. Lahazot Benoam Hashem, ver a luz de Hashem, ver o deleite de Hashem, o Levaker Beichalot, e visitar a sua casa, visitar o seu palácio, ver o deleite de Hashem. Isso é uma coisa muito profunda. Existem pessoas que eles assistem às aulas e eles falam, mas o que o Rav falou? O Rav não falou nenhuma novidade. Tá bom, falou isso, explicou assim o versículo, o que isso me ajuda? Não é uma coisa especial, não tem nada demais. Fala David Amelech, para você conseguir ter o deleite de Hashem, você precisa estar um pouco mais puro. Se você vê uma aula de Torá, e você não tem prazer daquilo, e você não consegue desfrutar das palavras que saem da boca do Rav que está ensinando, você não consegue desfrutar daquelas palavras de Hashem, é porque você está com aquele pote, você está com cascas, você está com as forças da impureza em você. Chora para Hashem. Pede para Hashem para ele te tirar dessa impureza. É óbvio que a pessoa não consegue desfrutar da Torá depois que ela acabou de ver um filme. É óbvio que a pessoa não consegue desfrutar da Torá quando ela não cuida dos olhos dele na rua. É óbvio que a pessoa não consegue desfrutar da Torá quando ele fala com mulheres, quando ele pensa em mulheres, quando a vida dele é uma vida longe de Hashem. É óbvio que ele não vai conseguir desfrutar daquelas palavras de Torá. Para conseguir desfrutar, a pessoa precisa se trabalhar. Isso tem a ver com a nossa aula que a gente falou sobre Nitzavim, que isso significa, na verdade, que a pessoa vai lutar contra as dificuldades. Então, falar da David Amelech, é isso que eu vou pedir, eu quero ver o deleite de Hashem, me deixa ter o deleite das palavras de Torá. Fala o versículo 5, que itzpeneini besuko, fala David Amelech, o motivo que eu confio em Hashem, e o motivo que eu peço isso é porque eu tenho certeza, ou seja, que é na verdade um netinat tam, se fala em hebraico, eu estou dando um motivo. Fala David Amelech, eu tenho certeza absoluta que tzpeneini besuko beyom ra'ah, que ele vai me guardar na sua tenda nos dias ruins. Eu tenho certeza absoluta, ou seja, eu não acho que nunca vou ter dias ruins na minha vida. Não é isso, porque eu não vivo no mundo da fantasia, porque quem acha isso, ele está no mundo da fantasia. É óbvio que vão existir dias ruins no mundo, porém, nos dias ruins eu tenho certeza que Hashem vai me guardar na sua tenda. E eu posso falar para vocês, se você estiver na tenda de Hashem nos dias ruins, com certeza você não vai nem perceber que são dias ruins. Quando a pessoa tem Hashem, a pessoa tem tudo. E fala David Amelech, eu tenho certeza que Hashem vai me esconder na sua tenda nos dias ruins. Ou seja, eu não peço que não tenham dias ruins. Eu peço que Hashem nunca me deixe. Eu peço que Hashem sempre esteja comigo, mesmo que tenham dias ruins. Porque quando eu estou com Hashem, não existem dias ruins. Porque quem tem Hashem tem tudo. E astirei-ne beseter ohalo, ele vai me esconder novamente na sua tenda. Betsuri eromemeni, ele vai me levantar na sua rocha.
Aqui são diversos aspectos de quanto Hashem cuida da pessoa. Às vezes a pessoa está numa tenda e os dias ruins a pessoa não consegue nem ver que aconteceu alguma coisa ruim. Por exemplo, digamos alguém que acabaram que bloquearam a conta dela, e depois de uma semana desbloquearam a conta dela porque aconteceu algum erro. Então, se Hashem quer que a pessoa sofra, então ele vai fazer que a pessoa vai perceber que bloquearam a conta dela e vai ficar preocupada e fala: o que eu vou fazer? E a pessoa se preocupa uma semana e perde horas e perde dias e perde horas de sono, dias de trabalho. Como eu vou fazer para desbloquear minha conta? Depois de uma semana é desbloqueado sozinho, aconteceu um erro, meu senhor, desculpa, desligou o telefone. Isso é a pessoa que Hashem quer que ele sofra, por diversos motivos. Agora tem aquela pessoa que Hashem não quer que ele sofra. O que acontece? Hashem fala para ele o seguinte: não olha a sua conta. E ele não olha a conta dele. Depois de uma semana, ele olha a conta dele e fala: ih, bloquearam minha conta. Faz uma semana, mas já desbloquearam. Que bom, Baruch Hashem. Ele não perdeu tempo, ele nem percebeu, porque Hashem guardou ele na tenda dele. Nesses tempos ruins, ele nem percebeu que tinha tempos ruins. Porém, existe outro tipo de pessoa que Hashem quer mostrar para ele que não só que ele está sofrendo, senão que não só que ele não está sofrendo, existem outras pessoas que sim estão sofrendo. Ou seja, ele quer mostrar: olha, eu salvei você. Hashem quer mostrar isso para ele. E é isso que diz o final do Pasuk: Hashem vai me elevar numa rocha. Quando a pessoa está numa rocha e estão acontecendo coisas ruins embaixo, qual é o sentimento, qual é a visão que ela vê? Ele olha, ele vê que as pessoas estão passando por dificuldades, mas ele está em cima da rocha. Ele está na rocha e por isso ele não tem sofrimento. Não só isso, ele vê que outras pessoas estão sofrendo e ele não. Às vezes Hashem quer mostrar a bondade que ele faz com a pessoa. Por isso ele mostra e fala: olha, existem pessoas que estão sofrendo, mas você não está sofrendo. Então Hashem quer que você reconheça e você veja a bondade que ele fez para você. Por isso fala David HaMelech: eu tenho certeza absoluta que Hashem vai me esconder na sua tenda. E aqui tem dois aspectos de tenda. Uma tenda que Hashem vai esconder na tenda dele, que nem eu falei, e outro que a pessoa nem vai perceber que aconteceu a coisa ruim. E existe ainda aquelas pessoas que eles vão ver que os outros estão passando por dificuldades, mas eles não estão passando por dificuldades. Esse é o maior momento para a pessoa reconhecer a bondade que Hashem faz para ele, que de verdade Hashem se preocupa com cada coisa que ele faz. E Hashem se preocupa com cada detalhe da vida dele. Hashem às vezes quer abrir os nossos olhos para isso, porque se a pessoa não abre o olho sozinho para reconhecer as bondades que Hashem faz, então Hashem às vezes ajuda ele a entender. Fala o versículo 6: Ve'atá, e agora, ou seja, até mesmo agora nos momentos de dificuldade, Yarum Roshi, Hashem vai levantar a minha cabeça, Aloivai Sevivotai, sobre os meus inimigos que estão à minha volta. Ou seja, Hashem vai levantar minha cabeça mais do que os meus inimigos que estão à minha volta. E quando a pessoa está mais alto que os inimigos, então é muito mais difícil que ele seja atingido. E também ele pode ver qual lugar é melhor para ele fugir, ele pode ver qual lugar ele pode escapar. Ou seja, a pessoa que ele está acima, é óbvio que ele tem muito mais vantagem sobre aquele que está embaixo. E fala da Melech: agora Hashem vai me fazer isso, eu sei que ele vai me fazer isso, assim eu sinto. E eu falei para vocês, a balança da emuná é o sentimento. Como eu me sinto? Eu estou preocupado, eu não tenho emuná. Eu não estou preocupado, eu tenho emuná. Ah, Erav, eu não tenho que fazer nada? Não, não falei que você não tem que fazer. Eu falei como você se sente quando você faz. Você tem que trabalhar. Se você acha que você tem que trabalhar para conseguir o dinheiro, você tem que trabalhar. Mas como você sente quando você trabalha? Será que você fala: eu preciso trabalhar, senão eu não vou ter dinheiro, e senão eu não vou conseguir nada? O que eu vou fazer? Fala, Hashem, se você achar que o seu dinheiro vem do seu trabalho, aí o seu dinheiro vai vir do seu trabalho. E eu falo para vocês, se Hashem decidir que o seu dinheiro vai depender de você, oi vavoi, o que vai ser dessa pessoa? O que vai sobrar dessa pessoa quando ela mesma tem que se sustentar? Agora, aquela pessoa que fala: Hashem me sustenta, eu simplesmente tenho que trabalhar, porque assim Hashem quer, mas o meu sustento não vai vir do meu trabalho, o meu sustento vem de Hashem, o meu sustento vem somente de Hashem. Então, quando a pessoa é assim, ela trabalha com um outro coração. Duas pessoas, uma tem emuná, outra não tem emuná. As duas estão fazendo o mesmo ato, mas o sentimento delas é diferente. E essa é a balança da emuná que nem eu falei para vocês. Então, continuando o Pasuk, e agora ele vai erguer a minha cabeça sobre os meus inimigos que estão à minha volta. E eu vou esberrar beohalo,
eu vou fazer sacrifícios na sua tenda, zivrei truá, sacrifícios com uma truá. Truá é quando a pessoa pega o shofar e a pessoa faz sacrifícios com esse shofar. Ashira vazamra Hashem. Eu vou cantar e eu vou agradecer a Hashem. Aqui nós vemos um outro ponto que David HaMelech coloca, acrescenta pra gente. Ele fala o seguinte: você teve uma coisa boa na sua vida. Você teve uma salvação na sua vida. Seja pequena e seja grande. Não importa. Você tem uma salvação na sua vida. Agradeça a Hashem. Agradece a Hashem. Canta para Hashem. Você não pode fazer sacrifícios, mas canta para Hashem. Agradece a Hashem. Pede para Hashem. Por que você não pede para Hashem? Por que você não agradece a Hashem quando acontecem coisas boas na sua vida? No Beidin, no tribunal, onde eu me encontro, então, nós sempre alguém traz um bolo, um docinho para as pessoas, alguma coisa para eles beberem, e a pessoa sempre escreve: estou agradecendo a Hashem por 1, 2, 3. Ou seja, uma coisa pequena, mas você agradece a Hashem, você demonstra para Hashem: olha, eu vou trazer bolo, eu vou trazer uma coisa doce para ajudar o dia das pessoas. É bom a pessoa come uma coisa docinha durante o dia, então isso traz para ele um bom sentimento, ele faz uma brachá, ele abençoa aquilo que ele está comendo, aquilo é bom, aquilo eleva o nome de Hashem. E ainda mais a pessoa escreve um pequeno papel dizendo: eu agradeço a Hashem porque eu consegui vender a minha casa, eu agradeço a Hashem porque eu consegui comprar a minha casa, eu agradeço a Hashem porque o meu filho conseguiu passar de ano. Por qualquer coisa que aconteça na sua vida, agradece a Hashem e demonstra para as pessoas que você agradece a Hashem. A gente diz no Teilim 106: Rodula Hashem, Kiru Vishmo, Odiu Ba'amim Alilotav. A gente fala isso todo dia na Tefilá. Louvem a Hashem, clamem pelo seu nome, digam dentre os povos os seus grandes atos. Ou seja, diga para as pessoas o que Hashem te fez. Você trabalha em algum lugar, traz um docinho, traz um bolo para o lugar onde você trabalha, coloca lá, escreve um papel: agradeço a Hashem pela bondade que ele sempre faz comigo. Ninguém vai saber quem escreveu, ninguém vai saber quem trouxe o bolo, porém, isso é algo que vai engrandecer o nome de Hashem. Você tem que agradecer. Quando você agradece, aí Hashem vai te fazer mais coisas boas. Por quê? Porque eu já falei para vocês, nós devemos aprender desse mundo para o mundo espiritual. Você tem alguém, imagina você, o seu vizinho, ok? Todo dia você ajuda o seu vizinho. O seu vizinho, ele tem que levar as compras para casa dele, então você ajuda ele a suprir as compras. Você ajuda o seu vizinho a pagar as contas. Sim, você explica para ele como que se faz. Olha, vai no correio, paga dessa maneira, olha o telefone. Você deixa o seu vizinho usar o seu telefone, digamos que ele não tenha telefone em casa. Você ajuda o seu vizinho a cozinhar. Você está sempre ajudando o seu vizinho. Ele nunca te agradece. Nunca na vida ele te agradeceu. Eu pergunto para você: quanto tempo você vai continuar ajudando esse vizinho? Quanto tempo você vai ajudar esse vizinho? É óbvio que isso não vai durar muito. Porque mesmo que você não fez a bondade para receber o agradecimento, de qualquer jeito, se não te agradecem, você perde a vontade de fazer bem para as pessoas. Assim também é Hashem. Hashem não perde a vontade, porque a benevolência de Hashem é infinita. Porém, é óbvio que se eu agradeço, Hashem vai fazer mais. Se eu agradeço, Hashem vai fazer mais. Porque o único motivo do mundo existir é para as pessoas reconhecerem Hashem. E se eu não reconheço Hashem, porque eu não agradeço para ele, então não há motivo de Hashem continuar fazendo bondade para mim. Hashem faz bondade para que eu reconheça ele, porque o objetivo do mundo é que nós reconheçamos Hashem. E se eu não reconheço Hashem, eu não agradeço ele, então não há motivo por ele fazer pra gente bondade. Mas se você agradece a Hashem, se você fala obrigado Hashem por isso, você mostra para as pessoas, sim, você traz um pouquinho de uísque no seu trabalho para cada um fazer um lechaim e agora poderem agradecer a Hashem. Você traz um bolinho, que nem eu falei, você mostra para as pessoas que você agradece a Hashem. Isso são só exemplos, você pode fazer de diversas maneiras. Aqui, outro dia nós estávamos andando na rua e eu vi uma casa. Da janela dele tinha uma placa em letras garrafais que ocupavam quase todo o prédio. Estava escrito: obrigado Hashem por toda a bondade. Obrigado Hashem por toda a bondade. Isso é uma coisa linda. A pessoa está agradecendo a Hashem, dizendo para todo mundo quanto ele está agradecendo a Hashem. Isso é
Torá. Isso é viver com Hashem. Isso é o que David HaMelech nos ensina. Yehei Ratzon, que a gente consiga cumprir tudo que a gente estudou.